Na realidade, meu trabalho em vendas em uma empresa de fundos de investimento consistia principalmente em ganhos baseados em comissões, condicionadas aos retornos que eu gerava para os investidores. No entanto, grande parte desse dinheiro foi usada para cobrir os gastos extravagantes de Charles. No entanto, investi minha herança de forma inteligente, gerando uma renda adicional. Não era uma quantia substancial, mas ajudava a cobrir as despesas de subsistência. Eu dependia dessa renda para comprar o necessário. Embora na partilha de bens apenas as economias de William tenham sido consideradas, isso ocorreu porque somente os bens adquiridos durante nosso casamento estavam sujeitos à distribuição, excluindo a herança de meus pais e seus rendimentos. Como utilizei todos os meus rendimentos para despesas domésticas durante o casamento, não consegui acumular nenhuma poupança ao longo dos anos. A família Charles gastava dinheiro de forma extravagante, sem saber que eu estava compensando isso. Você afirma que se virava antes do casamento, mas era compatível com o nosso padrão de vida atual. Questionei. A frustração de Charles finalmente transbordou. Não brinque. Você deve continuar contribuindo com as despesas da casa. Foi você quem causou essa confusão, então precisa assumir a responsabilidade, retrucou ele, furioso. Não consegui conter o riso diante de sua declaração absurda. Eu conseguia imaginar o rosto de Charles ficando vermelho enquanto ele elevava a voz. Qual é o problema? Sobre o que você está mentindo? Foi você quem insistiu para que eu fosse embora, lembra? Eu simplesmente segui sua orientação. Porque eu, que não faço mais parte da família, deveria continuar dando apoio financeiro. Respondi, meio divertida. Antes de ouvir um estrondo alto do outro lado da linha, Charles deve ter tido outro ataque de fúria. A constatação de que eu não precisava mais limpar a bagunça que ele fazia quase me fez desejar mais destruição. Além disso, agora somos estranhos, não somos família, nem nada. Por favor, evite assumir obrigações familiares. Administre suas próprias finanças. Deixei o suficiente para você se sustentar, não deixei. Dito isso, me despedi dele e desliguei a chamada. Eu esperava receber mais ligações de Charles, mas nenhuma aconteceu. Pensei que talvez ele estivesse arrependido, mas parece que não era o caso. Em vez disso, pareceu que ele estava com muita vergonha para admitir que não podia efetuar os pagamentos. Ele recorreu a pressionar William e Madison para que pedissem dinheiro emprestado a instituições financeiras para cobrir suas despesas. Embora os pagamentos tenham sido feitos, isso só levou ao acúmulo de dívidas. Recusando-se a ajustar seu estilo de vida, eles continuaram a viver acima de suas possibilidades. Continuar assim só vai levar a mais dívidas. Vocês precisam mudar, avisei, mas eles insistiram. Incapaz de cumprir suas obrigações financeiras e afundando cada vez mais em dívidas a cada mês, William entrou em contato comigo, ingenuamente considerando uma reconciliação e até sugerindo romper os laços com seu pai para se reunirem. Como ele poderia propor tal coisa agora, depois de não ter me defendido dos maus-tratos de Charles? Apesar da minha decisão de apoiar William, sabendo que não poderíamos ter filhos, ele nunca me protegeu. O fato de ele estar sufocado sob a influência de Charles já não me diz respeito. Eu gostaria que eles compreendessem as consequências de seus atos e suportassem as repercussões. Agora, os sogros se veem sobrecarregados por dívidas, mas relutam em mudar seu estilo de vida. Charles agora trabalha como operário terceirizado com salário reduzido, e William e Madison assumiram cargos de segurança em tempo parcial. Não é só Charles, Madison e William também são culpados de se recusarem a reduzir seus padrões de vida. Apesar de estarem sobrecarregados, recusaram-se a fazer sacrifícios. Antes, eu me preocupava muito em proteger o William, mas agora priorizo meu próprio bem-estar. Aos 40 anos, a perspectiva de ter filhos pode ser desafiadora, mas continuo aberta a essa possibilidade. Antes do divórcio, as manhãs pareciam um fardo. Mas agora acordo me sentindo revigorado. Aguardo com expectativa um futuro mais promissor com a minha recém-conquistada independência. Sou sua esposa há anos. Não está na hora de ser tratada como um ser humano? Você está aposentado agora, com menos renda. Parece que os papéis estão se invertendo. Continuei, incapaz de conter minha frustração reprimida. Confrontei Charles diretamente, e ele respondeu agarrando-me pela gola. Não preciso de alguém como você na minha casa. Não quero mais ver sua cara. Faça as malas e vá embora imediatamente, gritou ele tão alto que os móveis tremeram. Embora eu devesse ter pedido desculpas naquele momento, não consegui me conter por mais tempo. Tudo bem. Você quer que eu vá embora? É isso que vai te fazer feliz, não é, Charles? Eu o desafiei, encarando com desafio. Sim, ele respondeu, cuspindo as palavras.
Incapaz de permanecer em silêncio por mais tempo, declarei: então eu farei isso. Ele saiu furioso para o quarto fazendo um barulho alto, e eu, me sentindo um pouco mais calma, comecei a limpar a sala de estar, que Charles havia deixado em desordem. Madison veio ver como eu estava com uma expressão preocupada, mas saiu sem dizer nada, voltando para o seu quarto. Percebi que não tinha mais lugar nesta casa. Nem William nem Madison me defender I am. Anos de maus-tratos constantes finalmente explodiram, deixando-me mais isolado do que nunca. Na manhã seguinte, segui minha rotina habitual, acordando cedo para começar o dia. Charlie saiu do quarto e entrou na sala de estar, sentando-se no sofá com um jornal, sem me dar atenção. Sem sequer levantar os olhos, ele perguntou casualmente: você já terminou a mudança? Seria impossível para mim ter me realocado tão rapidamente após os acontecimentos de ontem. Presumi que fosse apenas um desabafo de bêbado, e não uma exigência séria. Com certeza ele estava se referindo a sair de casa, certo? Quando pretende partir? Você não tem mais o direito de residir aqui, continuou Charles, ainda sem me encarar. Interrompendo minha tarefa, virei-me para encará-lo diretamente. Se ele realmente pretende que eu vá embora, então devo responder com seriedade. Já terei partido hoje, declarei com firmeza. Perto dali, Madison, paralisada de preocupação, lançou um olhar apreensivo na minha direção. Ficou evidente que, assim que eu partisse, Charles voltaria a direcionar sua animosidade contra ela, e ela não queria que eu fosse embora. No entanto, Charles já havia tomado sua decisão. Pedir desculpas e ficar nunca foi uma opção. Com uma risada satisfeita de Charles ecoando atrás de mim, juntei apressadamente meus pertences e saí da casa dos meus sogros. Sem saber qual seria meu destino, senti uma sensação de libertação. Enviei uma mensagem para William, que já estava fora. Por favor, dê prosseguimento ao processo de divórcio. O advogado entrará em contato com ele. Com isso, desliguei meu celular. Nos dias seguintes, contratei um advogado que entrou em contato com William e seus sogros. Charles, convencido de que o divórcio era inevitável, pressionou William para que assinasse os papéis rapidamente. William hesitou, alternando o olhar entre mim e os documentos do divórcio, mas não havia espaço para dúvidas. Com a insistência de Charles e minha determinação em seguir em frente, ele concordou, ainda que a contragosto. Não tenho dinheiro sobrando para uma mulher como você, mas lidar com advogados é um incômodo, então eu pago a conta, resmungou Charles, com sua arrogância evidente. O advogado esboçou um sorriso irônico ao reconhecer seu próprio comportamento. Apesar da relutância, William assinou o acordo sob o olhar severo de Charles. Na presença do advogado, assinei o documento e o divórcio foi finalizado. Acertamos a partilha de bens e recebi uma indenização pelo assédio que documentei. Investir em apoio jurídico provou ser uma decisão sábia, em vez de enfrentar o processo sozinho. Preocupado com sua reputação, Charles optou por evitar complicações envolvendo advogados. Como responsável pelas finanças da casa, eu tinha conhecimento da situação financeira de Charles, o que me permitiu propor um acordo dentro de suas possibilidades. Com a divisão de bens e a indenização por assédio resolvidas, embarquei em uma vida confortável em meu próprio apartamento. Embora a solidão já tenha sido assustadora, o tempo que passei morando com meus sogros e vivenciando o divórcio me ensinou a valorizar a tranquilidade do meu próprio espaço. Adoro preparar minhas próprias refeições, desfrutando da paz de não ter que prestar contas a ninguém. Um dia, aproximadamente 3 meses após o divórcio, as ligações incessantes de Charles inundaram meu telefone. Partindo do pressuposto de que não é nada positivo, eu os ignoro, mas sua insistência me força a responder sem querer. O que você fez com a minha casa? Sua voz ressoa alto, mesmo sem o viva voz ativado. Instintivamente, afasto o telefone da minha orelha. Eu não fiz nada. Simplesmente saí de casa como você instruiu, respondi na defensiva. Insatisfeito com minha resposta, Charles continua a me repreender. Como você pode afirmar que não fez nada? Estou recebendo notificações sobre problemas de saque desde que você saiu. Ah, então ele está chateado com os problemas de abstinência e me culpa. Não sei. Não tomei nenhuma atitude. Administrei tudo conforme suas instruções e paguei todas as contas, respondo, sentindo uma pontada de satisfação ao entender por que Charles está chateado. Reprimo um sorriso, aliviada por ele não poder ver minha reação. Isso é um absurdo. Antes de você chegar, a gente se virava muito bem com a minha renda, a da Madison e a do William. Quanto você ganhava, afinal? Lembro-me de nunca ter revelado os detalhes do meu salário a Charles.
Um salário líquido de $445.000, revelo. Charles emite um som semelhante ao de um sapo esmagado antes de ficar em silêncio. Charles, você já terminou a mudança? Meu sogro resmunga, sem se dar ao trabalho de olhar para mim, mas claramente dirigindo sua pergunta a mim. Ele sempre fala como se fosse o único que importa. Eu aguentei até agora, mas não consigo mais. Paro de limpar a mesa e lanço um olhar penetrante para Charles, mesmo que ele não esteja olhando para mim. Estarei fora hoje, respondi. Charles sorri com ar de satisfação. Você não passou de um sanguessuga e um lixo. Vou me sentir muito melhor quando você for embora. Ele provavelmente pensa isso, alheio ao quanto seu estilo de vida mudou. Meu nome é Grace. Completei 40 anos este ano. Sou casada com William e atualmente estou morando com meus sogros. Já faz alguns anos que nos casamos, mas não temos filhos. Não planejamos ter nenhum, e de qualquer forma não podemos. Descobri pouco depois de nos casarmos. Conheci William em uma festa e, sinceramente, se eu soubesse desde o início sobre sua infertilidade, talvez não tivesse me casado com ele. Ele me disse isso no dia do nosso casamento. Senti como se o meu mundo tivesse desabado sobre mim. Tínhamos sonhos de um futuro brilhante juntos, imaginando-nos talvez com 2 filhos e discutindo possíveis nomes para eles. William até participou da escolha dos nomes para nossos futuros filhos. Mas tudo não passou de uma farsa. Ou talvez não tenha sido uma farsa completa. Talvez William desejasse ter filhos e pensasse em nomes, mesmo sabendo que não poderia tê-los. Não foi essa a traição suprema. Casei-me com ele acreditando que juntos formaríamos uma família feliz, apenas para ser completamente enganada por William, em quem eu confiava plenamente. Embora alguns pudessem ter entrado com pedido de divórcio imediatamente ao descobrir tal verdade, o divórcio não é uma opção simples para mim. Eu já havia me comprometido a construir uma família com meus sogros, que são os únicos que podemos realmente chamar de pais. Eu não podia simplesmente anunciar para eles, um dia depois de nos tornarmos uma família, que estávamos nos divorciando. Morar com os sogros significava encarar a inevitável pergunta de quando iríamos formar uma família. Então decidimos dar a notícia a eles imediatamente. Naturalmente, não culpamos William. Em vez disso, atribuímos nossa infertilidade a um problema médico da minha parte. Quando descobriram que não podíamos ter filhos, meus sogros ficaram furiosos. Uma mulher inútil que não pode ter filhos deve sair desta casa imediatamente, declarou meu sogro Charles, que então começou a me tratar como uma empregada. Desde o momento em que cheguei, nunca fui tratado com respeito, sempre me fizeram sentir inferior. Jantei sozinha na cozinha, limpando a bagunça que meus sogros e William fizeram depois de suas refeições. Apesar dos meus esforços na cozinha, só recebi sobras. Meu peso despencou. Em 6 meses de casamento, meus pulsos estavam salientes. Anteriormente, era minha sogra, Madison, quem mais sofria com a raiva de Charles. Mas, assim que entrei para a família, a atenção dele mudou para mim. William percebeu. Mamãe parece mais feliz ultimamente, comentou ele, atribuindo isso ao fato de ela não ser mais o alvo. Embora ela nunca sorrisse perto de Charles, notei que ela sorria mais quando conversava com William. A tirania de Charles ia além dos abusos verbais. Assim que soube que não podíamos ter filhos, ele me ordenou que trabalhasse incansavelmente do amanhecer ao anoitecer. Já que você não está cumprindo seu papel como mulher, pelo menos seja útil em casa, exigiu ele. Eu sempre tive a intenção de trabalhar depois do casamento e estava ansiosa para sair de casa o mais rápido possível. Conciliar as tarefas domésticas, o trabalho e chegar em casa antes de todos os outros era um desafio, mas ter um emprego com horário flexível ajudou. No entanto, mesmo quando eu voltava mais cedo e terminava as tarefas, nunca jantava com a família nem recebia elogios pela minha comida. Charles, em particular, frequentemente descartava minha comida sem prová-la, considerando-a indigna. Nem William nem Madison jamais se opuseram ou ofereceram qualquer apoio. Apesar dos meus protestos na cozinha, as refeições geralmente eram momentos silenciosos. Não pude deixar de me perguntar se eles realmente gostavam de comer em tanto silêncio, mas eu só podia observá-los em silêncio. Não me restou outra opção senão conviver com meus sogros. Fingi ser amigável e representei o papel de esposa dedicada. Eu não conseguia precisar o propósito de tudo aquilo, mas, como alguém sem paz, o divórcio parecia um fardo insuportável. Então Charles exigiu que eu entregasse todos os meus ganhos para as despesas da casa. Eu pretendia contribuir com uma parte do meu salário, mas Charles insistiu em receber o valor total, o que me pareceu uma exigência descabida. Qual é o sentido de trabalhar se não tenho controle sobre o meu próprio dinheiro? Mas não era permitido falar.
As decisões de Charles eram definitivas, e contestá-lo não mudaria nada. Era mais fácil ceder, mantendo Charles de bom humor e evitando os olhares tristes de Madison e William. Em última análise, a principal fonte de problemas nesse casamento era Charles. Madison e William não representavam um problema tão grande. Foi Charles quem me oprimiu e atormentou. Ao que tudo indica, Madison era quem cuidava das finanças da casa, mas essa responsabilidade passou a ser minha depois do casamento. Charles, isso não é demais para Grace? Madison ousou perguntar. Cala boca, disse Charles, dispensando-o. Aos olhos dele, Madison e eu recebíamos tratamento semelhante. Como mulheres, nossas opiniões eram consideradas sem valor e não eram bem-vindas. Assumi o orçamento doméstico da Madison. Quando vi pela primeira vez, fiquei chocado, mas depois de alguns anos, acostumei-me, talvez porque houvesse outra fonte de renda. Charles começou a gastar de forma mais extravagante do que antes. É para o trabalho, alegou ele, aumentando o número de noites que passava fora de casa. Os três, com exceção de mim, começamos a fazer viagens durante os feriados prolongados. Eles nunca agiam assim antes, mas de repente tudo mudou. Ele ainda não me vê como parte da família, frequentemente se referindo a mim como um fardo ou alguém sem valor. Para ele, eu sou apenas uma empregada doméstica que não custa nada. Na casa dos 20 e 30 anos, eu conseguia ignorar isso, às vezes até encontrava paz quando Charles não estava por perto. Mas, conforme me aproximava dos 40 anos, não consegui mais suportar seus maus tratos. Parecia tolo e exaustivo ouvi-lo e obedecer em silêncio. Cansei de ter medo do Charles e comecei a me defender. Ele não gostou nada disso. Aos poucos, passou a nutrir ressentimento por mim. Esse ciclo negativo continuou a piorar. Recentemente, meu relacionamento com Charlie se deteriorou a tal ponto que quase não conversávamos. Quando ele falava, era apenas para me insultar. Eu revidaria, tornando o ambiente em casa insuportável. A situação tinha ficado tão ruim que ele exigia que eu saísse de casa, mas eu me recusava a ir sem fazer barulho. Onde você espera que eu vá, sabendo que não tenho família? Eu retrucava todas as vezes. Charles batia o copo na mesa com raiva, quebrando tantos que perdia a conta. Por que eu deveria ter que lidar com isso? Uma mulher como você não deveria responder dessa forma. Madison e William saíam rapidamente da sala, pressentindo que outra discussão estava prestes a começar. Quando chegou a esse ponto, tornou-se um show de um homem só do Charles. Você deveria ser grato por sequer ter permissão para entrar nesta casa. Não se ache tanto, seu sanguessuga, ele vociferava, com o rosto ficando vermelho de raiva. Já tivemos essa conversa 100 vezes, suspirei, cansada de levar bronca. Normalmente eu cederia e pediria desculpas. Sinto muito era minha resposta habitual. Mas aquele dia foi diferente. Você precisa tomar cuidado com o que diz, Charles. Você não está ficando mais jovem. É hora de se acalmar, respondi bruscamente, sentindo-me igualmente irritado. Charles, pego de surpresa pela minha afronta, ficou furioso. Quem você pensa que é para falar assim? Eu sou o chefe desta casa. Uma esposa como você não deveria ter opiniões. Ele rosnou. Eu sabia que tinha ultrapassado um limite, mas não consegui me conter.